Bom dia, a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais essa manhã aqui reunidos e tenhamos o propósito de bendizer, de adorar, de exaltar o nosso Criador, de exaltar o nosso Salvador, de exaltar o nosso Consolador, o nosso Trino Deus, o nosso Senhor. Que Deus seja exaltado, que Deus seja louvado. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Santo Deus maravilhoso, tu que és o majestoso, tu que és o Criador. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Santo Deus, Salvador, Cristo, Redentor, bendito seja o nome da tua glória. Santo Deus, Consolador, Espírito Santo, bendito seja o nome da tua glória. Assim nós nos expressamos diante do Senhor, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus no texto que está no livro dos Salmos, o Salmo 111. Salmo 111, e nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos deste Salmo. Salmo 111, versos de 1 a 3. Vamos fazer a leitura deste texto, os 3 primeiros versículos, e eu convido então aos irmãos para assim nós lermos juntos esses 3 versículos do Salmo 111. Vamos ler a palavra do Senhor, que assim nos fala. Vamos ler? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Então, por si só, o texto, ele mesmo nos ensina aqui, e provavelmente nem haveria necessidade desse título aí em cima, mas ainda ajuda a nós na leitura, né? Então, o Senhor é o Criador, é simples assim. A palavra de Deus nos fala desta maneira, e aqui o salmista, ele expressa toda a sua alegria, todo o seu cântico sobre as obras grandiosas de Deus. Como ele expressa aqui, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, primeiro eu reputo aqui, consideradas por todo o povo de Deus. Porque o povo de Deus, ele observa toda a criação. E ele sabe que a criação, ela não se deu por um acaso. Ela não se deu em eras sucessivas. Ela não aconteceu de uma questão assim explosiva, dinâmica, mas tudo que nós vemos com os nossos olhos físicos, até onde nós podemos observar, tudo é criação de Deus. Nada foi por acaso, nada foi sem planejamento, tudo foi ordenado, planejado e estabelecido por Deus. E a maior bênção que nós temos, é importante que a gente considere isso, né? Há vários planetas, assim nós aprendemos, assim os cientistas dizem a nós que existem outros planetas que não a Terra. E a gente, então, assim, observa esses planetas. E o mais interessante é que Deus escolheu um planeta. Deus, assim, estabeleceu um planeta para que a raça humana habitasse nesse planeta. Então, a Terra, ela contempla toda a criação de Deus, e no sentido que Deus deu ao ser humano a Terra. E é por isso que eu creio que também a Terra aguarda ansiosamente a redenção. A terra aguarda ansiosamente uma renovação, uma transformação de todas as coisas. Novos céus, nova terra. Como diz a palavra de Deus, eis que tudo se fez novo.
E aí, quando a gente observa que o ser humano já pensa, já cogita, já ensaia, né, viver em outros planetas, diz um dos grandes intelectuais desse nosso tempo moderno, a pessoa inteligentíssima que é, antes da sua morte, diz que o ser humano precisa pensar em viver em outro planeta, porque vai chegar um tempo que esse planeta vai ser inabitável. E é interessante como a Bíblia já nos ensina completamente ao contrário. Sabemos que na volta de Cristo, as coisas elas serão boas para os que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas serão péssimas para aqueles que não se curvaram, ou seja, não viram a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E na volta de Cristo, como diz a palavra de Deus, aqueles que não têm a Cristo como Salvador vão ficar desesperados, porque o cenário vai ser apocalíptico mesmo. Você já assistiu algum filme aí inspirado no Apocalipse? Você vai observar que não é exagero não, a coisa vai ser feia mesmo. O céu, como descrito, né? Tudo se despencando, a terra toda se removendo, uma escuridão tremenda, as pessoas querendo, desesperada, buscando a morte, mas não vão encontrar, e vai ser dia ruim. Mas depois do juízo, como diz a palavra, um novo céu, uma nova terra, tudo renovado. E aqui nós encontramos o salmista louvando ao Senhor pelas grandiosas obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos louvar e bendizer ao Senhor com o hino de número 28 dos nossos hinários, Celebração. Hino de número 28 dos nossos hinários, Celebração, que fala exatamente sobre as obras do Senhor, como diz aqui, tuas obras te coroam. E é interessante que essa expressão coroar, né, ela tem causado muitos impactos aos teólogos de plantão, né? Quando se diz coroar, não está se dizendo que vai se colocar a coroa na cabeça de Jesus. Jesus já é rei, ele já é coroado. Mas o coroar simplesmente significa, Senhor, nós te louvamos. Então veja, as tuas obras te louvam, Senhor. As tuas obras te dão louvor incontido. E é aí que nós temos essa expressão aqui, neste hino maravilhoso, tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Louvemos aqueles que puder ficar em pé, louvemos ao Senhor com alegria e com todo o coração. As dos anjos, seus encantos.
Amém. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Assim vamos ser, nesse instante, conduzidos a Deus em oração. Convido o nosso irmão, presbítero Cosme, que nos conduza, nos dirija a Deus nesta oração. Oremos. Pai bendito, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. E queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos auxiliando, nos guardando e ajudando-nos a te buscar e a te servir cada dia melhor, Senhor. Abençoe cada família presente aqui nesta manhã e abençoe particularmente cada coração, Senhor, para que nós possamos usufruir do privilégio de te conhecer e de continuar a te servir, Senhor. Guarde aqueles que não puderam vir, guarde os corações temerosos, ó Deus, e esteja guardando também a nossa nação, auxiliando a passarmos por mais essa dificuldade, Senhor. Rogamos, agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. Quando a gente volta aqui ao texto que ainda há pouco nós lemos, o Salmo 111, a gente observa a expressão de todo o coração, né? De todo o coração. E a gente observa que é muito bom rendermos glória ao Senhor. E olha só que o texto aqui nos fala, na companhia dos justos e na assembleia. Nós estamos aqui como parte do povo de Deus. Aqui está uma parte do corpo de Cristo. Diante de milhares e milhares partes deste único corpo, estamos aqui reunidos para louvarmos e bendizer e exaltar o nome do nosso Deus e dizer que grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são os teus feitos, a tua majestade. Olha só essa palavra majestade. Já implica que o nosso Deus é acima de tudo que nós ainda possamos entender e imaginar. E mesmo apesar dessa majestade, Ele está envolvido conosco. Ele resolveu assim fazer. Ele resolveu assim tratar com a gente. Estar envolvido em nossa vida, estar envolvido no nosso dia a dia, a cada manhã que se inicia, Deus está ali conosco. Deus conosco, Emanuel, está ali. Cristo está sempre ali conosco, intercedendo, nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia e a cada tempo. E agora, diante do nosso Senhor, na continuação deste culto, nós vamos mais uma vez falar com esse Deus em atitude de oração, desse Deus majestoso que está conosco todos os dias, para dizer assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, diante dos meus irmãos, como povo teu, para dizer perdão, Senhor. Perdoe pelos meus pecados, perdoa, Senhor, pelas minhas atitudes, palavras, pensamentos, perdão, Senhor. E é sempre bom a gente se conscientizar isso. É assim que a Bíblia nos ensina. O homem dependente de Deus, confiante nesse Deus e saber que, apesar de nós, Deus é assaz benigno. Ele é misericordioso, as suas misericórdias não têm fim. A nossa, como ser humano, ela tem limite, mas Deus não tem limite. As misericórdias do Senhor não têm limite. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ele é assaz benigno. A gente costuma dizer que, como nós seres humanos, olha, a nossa misericórdia, ou talvez o nosso amor vai até a página 3. Mas com Deus não existe número de páginas. Com Deus, Ele sabe as nossas imperfeições e Ele nos trata exatamente como nós somos. Ele nos conhece, Ele que nos criou. E Ele é benigno, Ele é misericordioso. E assim a gente observa, né, no final do texto, e a sua justiça permanece para sempre. Saber que Ele jamais vai agir conosco com injustiça. Jamais Deus agirá com a humanidade de forma injusta. Deus, Ele não pode e não tem como Ele ser injusto. A justiça está nele, Ele é a justiça. E assim nós podemos nos aproximar desse grandioso Deus que criou todas as coisas e pedir perdão pelos nossos pecados.
Vamos curvar nossas cabeças, vamos passar um momento na presença do Senhor, confessando os nossos pecados. Bom Deus, estamos aqui reunidos como teu povo, clamamos por misericórdia, pedimos-te perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos sempre e ensina-nos sempre a termos a ciência, a consciência que a nossa natureza ela foi deformada pelo pecado. A nossa inclinação ainda é, sim, satisfazer a nossa vontade e não a tua vontade. E por isso carecemos sempre do Senhor. E por isso sempre temos de ter a consciência de que todos os dias devemos pedir-te perdão. Primeiro porque nós confiamos na graça, favor imerecido que recebemos, e essa graça ela foi demonstrada por nós de maneira extraordinária na cruz de Cristo. Cristo se deu por nós, Cristo nos declarou justificados, e o Senhor Jesus está no seu trono de graça, também para que nós possamos nos aproximar diante desse trono, sabendo que sempre teremos graça, abundante graça. Perdoa os nossos pecados, assim nós nos expressamos na tua presença, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido aos irmãos para abrir a palavra de Deus, um outro texto também conhecido no livro dos Salmos. Agora é o Salmo 37. Nós também conhecemos muito esse texto. Esse é um dos textos que muitos leem diariamente. Salmo 23, Salmo 121, Salmo 91, vários textos. E o Salmo 37 também se inclui nessa lista aí de um dos textos mais lidos no livro dos Salmos. O Salmo 37, 2 versículos apenas aqui, do verso 3 ao verso 5, que expressa a confiança, alguém que confia em Deus, alguém que abre o coração a Deus e alguém que aguarda em Deus, sabendo que Deus, dá tempo dele, ele vem, ele socorre. Diz assim, versículo 3, Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aqui é uma complexidade enorme aqui. Tá? Confia, agrada-te, entrega. Confia no Senhor. Isso é fé. É saber que Deus que tem promessas para nós, essas promessas serão cumpridas. No tempo, na era, no momento que Ele assim quiser. E a gente esteja certo disso e descanse nisso. Quando Ele diz, habita na terra e alimenta-te da verdade, alimentarmos de Deus. Simplesmente assim. Alimentarmos de Deus, porque o que é verdade? A verdade é Deus. Deus é verdade. Alimentar-nos da palavra do Senhor, alimentarmos de Deus. E mais, confia no Senhor e faz o bem.
Olha só que interessante, né? Embora muitas vezes a gente até faz o bem, talvez por moda ou por um simples ativismo, mas Deus criou o ser humano para ele fazer o bem. E fazer o bem não é nenhuma questão simplesmente de para que os outros possam aplaudir, mas principalmente nós que somos povo de Deus, a gente tem que ter consciência, olha, Deus pede, faça o bem sempre. Há um ditado popular que diz, faça o bem sem olhar a quem, né? E Jesus veio e nos ensinou exatamente isso. Diz a palavra que aonde Jesus ia, ele ia fazendo bem, e sem olhar a quem. E aqui está o texto expresso diante de nós: faze o bem e agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor é um grande desafio nosso. É saber que o que nós temos de melhor neste mundo é o nosso Deus. É estar satisfeitos com Deus. Então agora nesse momento do culto nós vamos louvar, nós vamos bendizer e exaltar o nosso Deus com os louvores, que seja fruto dos lábios que professam o nosso grandioso Senhor, e que nós tenhamos a consciência de estarmos satisfeitos com Deus. Olha, as circunstâncias podem estar desfavoráveis, mas eu tenho satisfação no meu Deus. Eu me agrado do Senhor e eu confio que Ele está comigo, e no seu tempo Ele vai e Ele age. No seu tempo Ele vai satisfazer, Ele está satisfazendo, Ele satisfará o desejo do meu coração, que Ele sonda, que Ele conhece. Vamos louvar e bendizer ao Senhor. Convido os irmãos do louvor, que assim agora nos conduz a Deus em louvores. Bom dia, irmãos. Quem puder se colocar de pé e louvar conosco.
me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Senhor Deus, nesses momentos de louvores, nós sabemos que o nosso coração devia estar tão somente voltado para te engrandecer, para te glorificar, mas, Senhor, temos que declarar diante de toda a grandeza, para que nós sentimos a sua presença no nosso meio, nós devemos dizer com este cântico, Senhor: eis-me aqui outra vez, Senhor, com as mesmas dificuldades, com os mesmos pedidos de perdão, mas, Deus, confiamos na tua misericórdia, Senhor. Abre o meu coração, Senhor. Nós sabemos que os nossos clamores tu escutas, Senhor, principalmente quando são voltados para fazer a tua vontade, quando buscamos as coisas do teu reino, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor toca nos nossos corações. Estamos aqui outra vez, Senhor, e estaremos aqui outra vez, Senhor, e estaremos aqui quantas vezes o Senhor permitir, Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos corações, como do jeito que estiver, Senhor, estaremos aqui para te louvar e para te engrandecer, Senhor. E como nesse último cântico, Senhor, é o que temos que dizer mesmo: obrigado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela fé, pela esperança, pela certeza de a cada dia nós estamos sendo renovados pelo teu Espírito quando te buscamos verdadeiramente. Obrigado, Senhor, pela obra redentora na cruz, Senhor, que nos tranquiliza de todo esse mal que fazemos, Senhor, de tudo o que erramos diante de ti, Senhor. Mas sabemos que temos um advogado, Senhor, e que Ele mesmo nos prometeu o Espírito Santo para nos fortalecer, Senhor, e cada vez mais melhorar e servir-te melhor, Senhor. Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. E agora nos ajude a entender a tua palavra e a gravar nos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado.
pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Nós vamos meditar nesta manhã um texto que nós já meditamos aqui, que é muito propício para nós. Vivemos desde o início em que nós tivemos o conhecimento deste vírus, né? O mundo de fato mudou, as coisas mudaram, e mudaram bastante. E aí fica sempre a tensão que nós seres humanos enfrentamos. Já não bastasse os nossos problemas diários, particulares, né? Problemas que a gente convive, Deus assim permite que venha este mal se abater sobre a humanidade. E nós estamos incluídos neste mundo e não estamos isentos de passar por essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia sempre orienta o povo de Deus a ter confiança, a se achegar em Deus e saber que Ele, de fato, Ele é o nosso socorro, como diz o texto, Deus é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. E há um texto aqui na palavra de Deus que nos ensina isso, que Deus, no tempo dele, Ele se achega a nós mesmos e Ele resolve as coisas no tempo que Ele assim quer, no tempo que Ele desejar, no tempo que Ele mesmo sabe o melhor, a melhor maneira de agir. E é sempre bom a gente estar recordando esse texto e ter essa confiança nesse nosso grandioso Deus. Eu convido vocês, irmãos, a abrir a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Assim nos fala a palavra de Deus. Aproximemo-nos com ousadia do trono da graça para que recebamos misericórdia e achemos graça para ajudar em tempo apropriado. É verdade que o que eu li agora está um pouco diferente da versão de vocês, mas não precisam ficar preocupados não, porque essa é uma tradução um pouco diferente, é uma tradução que nós não estamos habituados, né, em observá-la, mas é uma tradução que realmente também é válida e também é exata no seu sentido literal, tá? Voltando aqui para o nosso texto, eu vou ler agora na versão que está aí na Bíblia. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para ocasião oportuna, ou como a tradução que é exatamente válida também, como eu li ainda há pouco, graça para ajudar em tempo apropriado. Na linguagem de hoje, nós encontramos no final desse texto dizendo, olha, para que a gente possa encontrar graça quando nós precisarmos. Mas eu prefiro ficar com essas traduções que eu acabei aqui de compartilhar com os irmãos,
para acharmos, né, graça para socorro em ocasião oportuna, e prefiro ainda essa, para observarmos graça, ajudar em tempo apropriado. Essa é uma tradução que não está em contradição com aquela que nós estamos habituadamente aqui na palavra de Deus. Algumas traduções, elas chamam de fato a atenção à nossa necessidade. E nesta tradução literal, acharmos graças em tempo, para ajudar em tempo apropriado, essa aqui está se referindo ao tempo de Deus, ao tempo dele, ao tempo do Senhor. E eu acho que precisamos focalizar na graça no tempo de Deus, principalmente em tempos em que nós estamos assim passando, enfrentando. Quando temos uma necessidade, nos sentimos bastante inquietos a respeito de quando Deus satisfará tal necessidade. É assim, basta prestar atenção em nós mesmos. A gente fica inquieto e ansioso. Senhor, quando o Senhor vai resolver essa situação? Quando o Senhor vai resolver essa minha necessidade? E queremos que o Senhor sempre faça agora, né? Geralmente a gente vai diante de Deus como sendo Ele um gênio da lâmpada. Esfregamos a nossa lâmpada lá, Deus resolva agora, é para já. Pois vivemos num mundo imediatista. Vivemos num mundo que exige de nós respostas rápidas. E aí, muitas vezes, a gente, com a nossa ansiedade, ser humanos, vivendo tantas dificuldades, Senhor, quando o Senhor vai resolver? Tem que ser agora. Não é para já, não, é para ontem. E, irmãos, não é natural pensarmos que a graça de Deus será mostrada tanto em seu tempo como em sua forma. A gente esquece disso, olha, Deus tem o tempo dele. Deus age da maneira como Ele quer agir e não simplesmente como nós queremos que Ele haja. Esse é o nosso Deus. Ele é, ao mesmo tempo que Ele está conosco, Ele é independente de nós. Ele não necessita de nós para nada. Pelo contrário, nós é que necessitamos dele. Então vejam, meus irmãos, aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 16, esse versículo aqui lembra-nos a buscarmos a Deus não somente quanto ao tipo de graça que necessitamos, mas também quanto ao tempo dessa graça. O tempo dessa graça. E isso pode mudar a atitude das nossas orações. Isso pode mudar. O tempo de Deus, ele é frequentemente estranho. E isso, na realidade, não deveria causar para nós, nos surpreender aqui, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos pode ser para o Senhor como um dia. O Senhor, o nosso Deus, ele pode compactar 1000 anos, né, de impacto em um dia e levar 1000 anos para fazer a obra de um dia. Esse é o nosso Deus. No primeiro caso, ele não vai ficar sobrecarregado. E no segundo, ele também não se mostra apressado. Esse é o nosso Deus. É assim que o nosso Deus é. E, irmãos, como o apóstolo Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Porque o tempo é do nosso Deus. O tempo é do nosso Senhor. Portanto, irmãos, não nos surpreendamos com o fato de que ajudar em tempo apropriado seja na perspectiva de Deus, algo diferente do que o é a nossa perspectiva. É uma graça que sempre deve receber nossa confiança pelo que ela é e pelo tempo em que nos será dada. Essa confiança, não lemos ainda um texto lá no Salmo que diz, confia no Senhor, confia nele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. A palavra de Deus nos ensina isso diariamente. E mais, por mais que a gente seja ansiosos e queremos as coisas sendo resolvidas assim no estalar de dedos, a Bíblia diz, olha, o nosso Deus,
Ele é desta maneira, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Para Ele, um dia pode ser 1000 anos. Para Ele, 1000 anos pode significar um dia. E nós devemos confiar exatamente nesse Deus. E saber que quando nós precisarmos de ajuda, como diz aqui o texto, nos acheguemos, portanto, confiantemente. Olha só o que diz aqui, junto ao trono da graça. Ali está a graça. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que vir a mim e beber da minha água, nunca mais terá sede. É verdade que nas nossas ansiedades, nos nossos dilemas diários, nós amanhecemos às vezes com a garganta seca de sede, por tantas dificuldades, tantos dilemas que enfrentamos. Mas a gente sabe a fonte. A gente sabe aonde tomar desta água. A fonte é Cristo, é o seu trono de graça. Então que a gente aprenda a desenvolver a nossa fé, indo sempre a esse trono de graça e saber, Senhor, estou aqui em Tua presença. Acabamos de entoar um cântico aqui, eu venho me derramar, Senhor, em Tua presença. Senhor, é nesse trono de graça que eu recebo graça, em tempo apropriado, é no seu tempo, e da maneira como o Senhor quiser agir. Irmãos, observemos sempre essa questão, eu preciso de ajuda, e sempre vou precisar de ajuda, como os irmãos precisam de ajuda e sempre precisarão de ajuda. Em tudo nós precisamos de ajuda, em todas as questões. E não vamos nos enganar a ponto de pensar que a gente possa se mover 1 centímetro sem pedir ajuda de Deus. Nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos e nós carecemos de Deus em todos os momentos, em cada situação. Em cada ato nosso, em cada atitude nossa, em nossos planejamentos, em todas as coisas, dizer, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Ajuda-me. E diz o texto que aqui, acheguemo-nos, portanto, confiantemente. Confiantemente. Atos 17, 25 nos diz que o nosso Deus é quem dá vida, é quem dá respiração, é quem dá tudo mais, é esse nosso Deus. Precisamos dele carecidamente. Irmãos, eu preciso de ajuda de Deus para o bem da minha fé, a qual é fraca. Eu preciso dela para estimular o meu zelo na pregação da palavra, na evangelização. Eu preciso desta ajuda para adoração autêntica. Eu preciso dessa ajuda, eu preciso dela para ter coragem, para um viver santo, eu preciso dela. Preciso dessa ajuda para que o Senhor me ajude a cuidar dos meus filhos, para que eles sejam pessoas que confiem em Deus e estejam sempre próximos de Deus e não se desviem dos caminhos do Senhor. Eu preciso dessa ajuda. Preciso dela para que eu possa ministrar a palavra de Deus com esperança, com alegria. Eu preciso de Deus. Preciso da ajuda de Deus para orientação quanto ao futuro. E veja, quando eu estou usando aqui o verbo eu, a questão é, nós precisamos da ajuda de Deus. Não tem como que sendo povo de Deus dizer não. Olha, tem coisas que eu confio em Deus, mas tem coisas que eu me viro sozinho, não. Não podemos dar um passo sequer sem a ajuda do nosso Deus. E é isso que nós temos que ter, a confiança. A confiança. Eu gosto de pensar na soberania de Deus em administrar o tempo. Deus, ele é um ótimo administrador do tempo. Ele sabe muito bem. Por exemplo, Daniel, ele afirmou que o Senhor muda o tempo e as estações. Esse é o nosso Deus, é o grandioso Deus. E isso significa que as épocas de bênçãos modestas ou imensas em nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, estão nas mãos de Deus. Está nas mãos dele, é ele quem sabe todas as coisas, é ele quem sabe o momento certo, a hora exata de todas as coisas, e ele geralmente determina o tempo de nossas bênçãos, de modo que
se a sua sabedoria, e não a nossa, seja ressaltada. É a sabedoria de Deus que deve ser ressaltada, que deve ser louvada, não a nossa. É o nosso Deus. Deus está mais interessado, irmãos, na paciência da fé do que em nossa satisfação instantânea. É exatamente assim. Deus, ele está muito mais interessado na paciência da fé do que na satisfação instantânea. Mas o mundo que a gente vive é assim, as coisas são instantâneas. E há crentes que esperam mesmo, eu até usei essa figura de linguagem do gênio da lâmpada, mas há muitos que veem Deus assim. Senhor, eu quero que resolva os meus problemas agora, já. Não há tempo, Senhor. Mas a Bíblia diz, olha, Deus, ele olha para nós, como ele está fora do relógio, a gente fica preocupado, né? Olhando os ponteiros aqui, olhando para o nosso calendário de 12 meses ali, a gente está preso nesse tempo e espaço de dias, de horas, de segundos, mas Deus não está preso a nada disso. Deus, ele é atemporal. Não há tempo de relógio com Deus, não há tempo de calendário, embora ele está no controle de todas as coisas. Por isso que nós encontramos a expressão, para o Senhor, um dia pode ser 1000 anos, representa para ele 1000 anos. Pode ser que 1000 anos representa para Deus um dia. Isso é o nosso Deus, é a maneira dele agir. Então ele está muito mais preocupado com a paciência da nossa fé. E olha que a palavra de Deus aqui, nós temos vários registros de pessoas que enfrentaram, mas também exercitaram a sua fé e com paciência aguardaram no Senhor. Esperou no Senhor. Eu gosto quando o salmista diz, esperei confiantemente no Senhor. A expressão lá é simplesmente assim, eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Derramou o coração na presença de Deus, sabendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou diante do trono da graça. E, Senhor, graça para que o Senhor me ajude em ocasião apropriada. Irmãos, essa é a perspectiva de Deus. O tempo de Deus pagará os seus dividendos, além do que nós podemos imaginar. Tenhamos sempre essa confiança, sempre é graça para ajudar em tempo apropriado, sempre o tempo e o conteúdo de bênção são graciosos. A fé, ela descansa nos aspectos e no momento da graça de Deus. É assim que a fé funciona. Eu fico muito impactado quando eu leio o texto lá de Jesus com seus discípulos naquele barco, naquele dia tão difícil para aqueles discípulos, num barquinho e o mar todo revolto, eles desesperados porque o barco literalmente virava a ponto de afundar e eles entrando em desespero, gritando, e agora o que vai acontecer? Vamos todos morrer afogados. Aonde está o nosso mestre? Cadê Jesus? Ele está dormindo lá, embaixo lá. Ele está lá dormindo. Vamos acordar, Senhor. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? A gente está afundando. E Jesus olha para eles e diz, homens de pouca fé. Ou seja, onde está a fé de vocês? Cadê a confiança? Cadê a confiança de vocês? Calma. Há um hino maravilhoso que diz, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Irmãos, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, para acharmos graça, ajuda, no período apropriado, período de Deus, no momento dele, ele vai nos socorrer. Como diz o salmista, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E agradar do Senhor envolve confiança.
Eu estou vivendo um período turbulento, como todos nós aqui, podemos dizer, Senhor, estamos aqui num período de dúvidas, de medo, de falta de expectativa. O que será? Há um dito popular, uma canção popular que diz: como será o amanhã? E o cristão, quando está confiante em Deus, a fé faz com que ele consiga ver sim o amanhã. Pela fé, ele anda diante das águas, sim, diante do olhar em Cristo e saber, olha, a história ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Deus já determinou todas as coisas. Então eu confio nesse Deus. Eu tenho a certeza de que Deus está agindo e Deus, no seu tempo, Ele vem ao meu socorro. Ele vem. Ele vem acalmar o meu coração. Ele vem. E se os problemas persistirem, não tem problema. Senhor, no seu tempo o Senhor vai dar alívio. Se o Senhor assim quiser, o Senhor assim dará. E se não quiser também, que Ele vai nos ensinar a dizer, o seu servo lá do passado, Senhor, a tua graça me basta, porque o teu trono é o trono de graça. A tua graça me basta. Por isso esse convite aqui, desse texto aqui, capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, é muito precioso para nós. Precisamos de ajuda, mas não a merecemos. No entanto, Deus provê ajuda, porque seu trono é um trono da graça e ajuda imerecida. Pois é isso que o termo graça significa, favor imerecido. Em todas essas necessidades, irmãos, o Senhor tem graça para ajudar em tempo apropriado, e o nosso dever consiste em nos aproximarmos dele com ousadia, como diz o texto aqui, achar e receber essa ajuda no trono da graça, no trono do Senhor aqui. E temos razão para crermos que Ele nos ouvirá e nos ajudará em tempo apropriado. Portanto, como diz o texto, cheguemos confiantemente junto ao trono da graça e recebemos o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, uma graça soberanamente designada e controlada quanto ao tempo para o nosso maior bem. Esse é o nosso Deus. Confiemos no Senhor e tenhamos sempre a satisfação de saber que o Senhor, exatamente agora, nesse exato momento, Ele está agindo por nós. Deus jamais vai parar de trabalhar. Eu sempre gosto de lembrar de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás. Deus, Ele sempre costuma deixar aqueles cartãozinhos, sabe aqueles cartão de visita? Ou cartãozinho que você faz propaganda da sua empresa? Está lá, sempre você na jornada da sua vida, volta e meia você vai encontrar um cartãozinho daquele deixado por Deus. E você vai ler naquele cartão, olha, eu já estive aqui, eu já fiz o trabalho, fique tranquilo. Eu estou à sua frente, eu estou junto com você e sempre andarei com você. Pode sempre contar comigo, em todas as horas. Eu sou esse Deus que você pode em todo momento se achegar ao trono da graça e você vai receber graça em tempo apropriado. Confie e esteja sempre em minha presença. Vamos orar? Ó Deus de graça, Deus de poder, Deus de amor, nós exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sempre a compreensão magnífica desse texto, como toda a tua palavra, que a gente possa aprender a cada dia, nos achegarmos confiantemente junto ao trono da graça e sabermos que ao seu tempo, ó Deus, temos graça para nos ajudar no tempo apropriado, no seu tempo, ó Deus, não simplesmente no nosso
tempo, quando nós queremos, mas é no seu tempo, da sua maneira, consoante a sua grandiosa e bendita vontade. Ajuda-nos a descansar, Senhor, em Ti. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a falar todos os dias, obrigado, Jesus. Ajuda-nos a todos os dias a derramar o nosso coração no Teu trono da graça. Ajuda-nos, ó Deus, em saber que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Ó Deus, nos sustente e nos fortaleça a cada dia. E continue a ajudar e a sustentar e a fortalecer a vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, fortaleça cada um. Esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, ó Senhor, sustente os lares de cada um. Que o Senhor possa sempre fortalecer cada coração, estimular cada vida em Tua presença. Assim também nos lares dos demais irmãos, a começar por essa igreja, Senhor, que Tu estejas neste momento, Senhor, visite cada coração, cada casa. Teu Santo Espírito fale a cada um, movendo-os para estar sempre confiantes na Tua presença e enfrentando todos os desafios. E saber que o Senhor nos ajuda em tempo apropriado. Não para nosso louvor, mas para o louvor da Sua glória. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim nós nos expressamos em Tua presença, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor por algo que o Senhor tem nos dado todas as vezes. Veja que comumente a gente louva ao Senhor com este hino, geralmente, né? E sempre foi assim, é uma tradição até. Esse hino sempre ele é utilizado principalmente na consagração de dízimos e ofertas. Mas este hino, na realidade, ele serve sempre para ser motivos de ação de graça. Aliás, essa semana vamos comemorar o Dia de Ação de Graças. Alguém falou, mas o que nós vamos agradecer? Olha o tempo que a gente vive. Nós temos muito que agradecer a Deus. Tá? E esse hino diz, chuvas de bênçãos teremos. Irmãos, tenha fé, tenha confiança, que quando nós nos aproximamos do trono da graça, no tempo apropriado, e é assim que Deus age para conosco, chuvas de bênçãos teremos, na presença do nosso Deus sempre. Louvemos ao Senhor com o hino de número 172 dos nossos hinários, aos que puderem ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com este hino, chuvas de bênçãos, e logo após o hino, a oração, a bênção apostólica, e assim estaremos encerrando este momento, né, desse período. A nossa irmã está aqui, né? Vamos contar com a ajuda da nossa irmã para nos conduzir. Amém, né? Precisamos dessa ajuda aí para nos conduzir de uma melhor maneira no nosso louvor ao nosso Deus. E no 172. Chuvas de bênçãos temos, pelas promessas de Deus.
Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, as orientações do Santo Espírito, o amor infinito do nosso grandioso Deus, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele confere a nós, né? Mais uma vez aqui, na presença do Senhor, de forma presencial. Já estamos assim há 4 meses, né? Pela graça do nosso bom Deus. Continuemos sempre firmados e fortalecidos no Senhor. E tenhamos um desafio nesta semana, né? Nós vamos comemorar esta semana o Dia das Ações de Graças. Sexta-feira temos a nossa reunião de oração aqui presencial. Se o irmão puder e a irmã puder estar aqui conosco, vamos agradecer a Deus, vamos orar e passemos esse período de oração agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado e, como diz esse hino, outras ainda teremos, né? Porque essas bênçãos vêm do trono da graça. É graça para nos ajudar em tempo apropriado. Tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Amém.